Bom, mas o assunto agora no Jornal do Piauí é a Fundação Municipal de Saúde. Você acompanhou aqui no Jornal do Piauí, nos últimos dias, nas últimas semanas, as questões que envolveram a mudança do comando da presidência da Fundação Municipal de Saúde. O presidente passou a ser, depois da saída de Charles Silveira, Francisco Pádua. Agora, uma nova definição. Charles Silveira está de volta à presidência da Fundação Municipal de Saúde. E já está com a gente aqui no estúdio o professor, doutor Charles Silveira. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde a todos. Estou à disposição. Muito obrigado pela presença, Erivaldo Barbosa. Esse foi o assunto mais comentado dos últimos dias, a mudança do comando da Fundação. De fato, esse assunto já começou a ser tratado nos bastidores, depois mais publicamente desde a semana passada, não só na esfera do Palácio da Cidade, mas também no patamar político. Ontem mesmo o doutor Charles foi recebido lá na Câmara Municipal, numa visita, eu imagino, pode até esclarecer melhor daqui a pouquinho, durante a entrevista, mas uma conversa amistosa com vereadores. O presidente da Câmara, Enzo Samuel, que também participou de um esforço político, agora isso é fato, é real, de um esforço político para levar de volta ao comando do Palácio, aliás, da Fundação Municipal de Saúde, o professor Charles Silveira, que hoje, mais cedo, eu estive na Câmara, Joel, sei lá, Lívia, conversávamos com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Bruno Vilarinho, e ele confirmando esse esforço também na área política de buscar criar um ambiente favorável ao retorno do professor Charles ao comando da Fundação Municipal de Saúde, pelo que ele já tem feito à frente da instituição, com pouco mais de um mês de trabalhos lá na condução, na gestão do SUS na cidade de Teresina. E dialogando com os jornalistas, o prefeito da cidade de Teresina, Silvio Mendes, confirmou a volta do professor Charles Silveira para a Fundação Municipal de Saúde. Ele refletiu melhor, decidiu voltar e ele é bem-vindo. Ele é um homem maiúsculo, experiente, sério e com certeza vai ajudar muito a cidade. Diz que o bom filho volta à casa paterna e não erra o caminho. É o que ele fez. Alguma recomendação em relação a esse retorno ao trabalho, a mais em relação ao que vai havia fazer? Fazer o que deve ser feito, é o que ele vinha fazendo e vai continuar. É bem recebido. Professor Charles Silveira, como é que foi esses momentos, esses diálogos para o retorno? Já que o senhor explicou, já as razões da saída naquela oportunidade, inclusive aqui à Cidade Verde, como é que foi o diálogo para retornar à Fundação Municipal de Saúde? Me surpreendeu muito a repercussão que aconteceu na cidade com a minha saída. Me surpreendeu por quê? Porque lá nós temos uma equipe, nós trabalhamos em equipe e sob a orientação e o comando do prefeito. Eu entendi que essa repercussão que aconteceu é muito mais em função da atenção e do carinho que a cidade tem com a nova gestão da cidade. Nós lá temos uma equipe qualificada, profissionais competentes, tanto nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, no HUT. E o que aconteceu antes foi um desencontro de entendimento de natureza exclusivamente administrativa. Todo mundo sabe a minha forma de proceder, não existiu nada de política, nada, absolutamente nada. Porque você lê portais, você vê a informação nas redes sociais e tentou-se criar ou estabelecer uma versão que se criaria em função de disputas políticas. Não existe isso. Então é uma conversa assim bem franca. Eu estive hoje com o Silvio, nós conversamos mais de 1 hora e ele sabe da minha amizade que eu tenho a ele, do respeito que eu tenho a ele, e ele, como prefeito eleito da cidade, tem o direito e o poder de definir as diretrizes que têm que ser dadas pelos secretários. No momento em que eu divergi de uma decisão, não é nem uma decisão, é um encaminhamento, a pessoa quando é amiga, além de ser um subordinado, como eu achei que a melhor forma seria colocar o meu cargo à disposição para que ele, então, fizesse as mudanças que deveriam ser feitas. Ele colocou lá o doutor Francisco Pádua, que era nosso diretor de planejamento, um homem qualificado, um homem competente e que teria todas as condições de conduzir a Fundação Municipal de Saúde. Depois, nesta conversa que nós tivemos,
E talvez uma das dificuldades que a gente teve, que a gente poderia ter tido essa conversa antes, não aconteceu. Vocês não tiveram outra conversa além dessa? Não, deveria ter acontecido. Mas eu sou daquelas pessoas, o seguinte, se a dificuldade foi sanada, a gente tem que olhar para frente e caminhar. Então, assim, hoje a gente decidiu, e o meu querer assumir e a vontade dele, que é quem nomeia. Então, assim, é uma conversa franca, de amigos, de pessoas que têm um olhar para a cidade e que, desde o primeiro dia da fundação, que eu estive na fundação, a orientação deles foi sempre uma: trabalhar para que os usuários do Sistema SUS de Teresina sejam bem atendidos. Nós fizemos uma primeira ação no sentido de adquirir remédios, insumos, de reorganizar a força de trabalho, chamando mais de 1.200 concursados. Nós estamos requalificando e tentando buscar recursos financeiros para a reforma das unidades básicas de saúde, para as UPAs. No HUT, a reforma que está sendo efetivada foi retomada depois que o Silvio assumiu. Então, assim, há uma equipe que trabalha de forma sincronizada e que cuida dos destinos da cidade. Eu posso dizer, da minha alegria, e essa repercussão que foi além da estrutura da política, né, e que abarcou parte da sociedade teresinense, para mim é fruto do trabalho de uma grande equipe que tinha um referencial, e esse referencial é Silvio. O fato de voltar significa que nós vamos continuar nesse mesmo diapasão, nós vamos ter a autonomia para caminhar, fazendo o que tem que ser feito. A conversa com o Silvio, quem conhece ele sabe, ela é retilínea, ela é direta, nós não temos subterfúgios. Então, assim, a conversa é essa: nós vamos trabalhar para melhorar o atendimento na unidade básica de saúde. Ontem foi feito o lançamento da licitação regular, e aí eu quero mais uma demonstração que as coisas não param. Eu voltando ou não, a equipe lá tinha condições de conduzir este processo. Tanto é que o que nós iniciamos ontem já foi feito a publicação do edital da licitação. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós trabalhamos pela cidade, a missão, porque é missão, para mim é missão, para a maioria dos secretários é missão, ajudar a cidade. Não é pelo salário. Nenhum dos meus filhos tem qualquer vínculo com o poder público, todos são concursados. Assim, é o compromisso de ajudar uma cidade e que tudo que eu tenho eu devo a ela. Então é a forma de devolver. Tá? E sob o comando de um homem sério, honesto, que é o Silvio Mendes. Presidente. Então, assim, é uma conversa assim, muito tranquila, tá? Que quem está me assistindo saiba que não vai mudar nada do que a gente tinha feito antes, porque que a gente vai continuar fazendo agora. Presidente, nessa conversa franca e retilínea que o senhor acabou de falar, que durou pelo menos 1 hora, foi colocado esses desencontros administrativos porque existiu um problema, foi o estopim para que o senhor pudesse sair da gestão. Nesse retorno, vai mudar esse desencontro? O que foi colocado como demanda sua também para a volta à fundação? Aí nós temos duas interpretações diferentes. O Silvio achava que era um problema menor, que não tinha dificuldade, esse encaminhamento, e eu achei naquele momento que não era. Esse é um assunto já sanado e já não existe. Porque se existisse, nem eu iria assumir e nem ele iria querer me nomear. Então, assim, uma conversa franca, sabe? Não tem outra conversa, outra explicação. É assim, são duas pessoas que se respeitam, são duas pessoas que trabalham há muito tempo pela cidade de Teresina, e nós vamos continuar trabalhando pela cidade e pela saúde da cidade de Teresina. Presidente, quando o senhor volta e participa desse encontro para retornar à fundação, quando o senhor viu aquela repercussão, o senhor fez referência na imprensa, enfim, o senhor sentiu que podia ter errado na dose? Foi mais ou menos isso? Não, acho que não era por aí? Eu não diria que errei na dose. O que eu acho assim é porque não é usual um ocupante de um cargo de secretário sair porque destoa de uma interpretação. Porque aí entra a política, entra os outros interesses pessoais. Eu não tenho interesse político nenhum para assumir a Fundação Municipal de Saúde.
eu estou lá num processo que eu considero uma missão e para ajudar um cidadão que é honrado. E que a população elegeu numa eleição e que a maioria das pessoas da política não acreditavam. Então é assim, todo mundo tem que ter essa compreensão de que política é para servir a população. E tem que entender também, aí eu vou dizer uma coisa forte, que o aparelho de saúde do Estado não é para as pessoas fazerem política lá dentro. O aparelho de Estado, os hospitais, as UPAs, é para servir a população. Então, esse é o padrão de comportamento que a gente tem. A política está entremeada em tudo que a gente faz. Eu tenho uma percepção da importância da Câmara Municipal, e aqui eu agradeço a quase totalidade da Câmara que se solidarizou no sentido de que nos pedido que eu pudesse voltar para a Fundação. Por quê? Porque eles são a Câmara é uma caixa de ressonância. Os milhares de eleitores que votam em cada um dos vereadores vão bater na sua porta para pedir que os seus encaminhamentos sejam feitos. Então a gente tem que ter essa percepção que gestão pública ela é entremeada de política, mas a política não pode atrapalhar os resultados da gestão. Essa fala soa como um recado, presidente. Não, não é recado, porque quem me conhece sabe que a gente age dessa forma, sabe? É porque aí são muito mais variantes dentro da política de pessoas que estão fora da estrutura de governo que tentam criar situações de política. Tentaram, durante vários meios de comunicação, dizer que tinha uma briga minha com o Jeová. O Jeová não tem nenhuma participação nesta minha saída anterior. Nenhuma, sabe? Isso foi uma questão, eu repito assim, de natureza administrativa, que eu posso até ter exagerado na dose de ter tomado uma atitude radical, sabe? Mas eu prefiro estar com a minha consciência tranquila, assim, de eu fiz o que eu achava que eu devia fazer. Agora... Como eu também tenho a capacidade de voltar e conversar com ele, sabe? Eu tenho coerência nas minhas ações, sabe? Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, aí é do juízo de cada um. O senhor fala assim com desenvoltura até na questão política, presidente, porque o senhor já foi secretário de governo, chefe de gabinete, já conhece essa relação executivo-legislativo, foi reitor da Universidade Federal do Piauí, que também não deixa de ter também uma certa influência política. Agora, desse episódio, o que pode resultar em termos de influência da política na sua gestão na Fundação Municipal de Saúde? Eu digo sempre que a política está presente em tudo que a gente faz. Há uma diretriz dada pela administração, da gestão do CIO, seguinte, é atender o usuário. Tudo que os políticos quiserem ou solicitarem que seja em benefício da população, nós vamos atrás. O que não for, nós não iremos atrás. E todos que estão na Câmara sabem da minha forma de proceder. O sim é o sim, o não é o não. Então, assim, eles inclusive brincam comigo dizendo que preferem tratar dessa forma. Porque tem coisas, porque o eleitor pede tudo. E eles são obrigados a levar o que eles pedem. Mas nem sempre é possível ser realizado. Então a gente tem que ter coerência, a gente tem não faltar com a verdade, sabe? Porque ser verdadeiro na gestão é buscar resultados mais positivos. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Então, quando você fala a política, ela é importante, ela está presente na nossa vida, mas ela não pode atrapalhar o caminho da saúde. Nós estamos fazendo, aí quando eu digo nós, aí é sob a direção do Silvio. Eu estou sempre repetindo assim, porque sem a autorização dele e sem a concordância dele, isso não teria acontecido. O chamamento de mais de 1.200 profissionais da saúde. Isso é uma revolução que está sendo feita na cidade. Sim, é uma revolução no sentido de que o filho do pobre, que se formou em medicina, ele tem o mesmo direito que tem o filho do rico para ser médico da fundação, mas ele tem que fazer um concurso. Tá? Então, isso aqui está sendo pedagógico. Isso é pedagógico, as pessoas têm que entender isso. Tá? Porque é dessa forma que a gente faz uma ação republicana e uma política de diminuição de desigualdade. Isso só é possível com o apoio do prefeito. Bom, presidente, falando agora, primeiro, eu não sei exatamente como é que ficou do seu ponto de vista formal essa situação. O senhor já está presidente, chegou a ser formalmente
substituído ou a coisa simplesmente segue a partir de agora? Não, eu fui exonerado a pedido e foi designado para responder pela Fundação o doutor Francisco Pádua. E quando eu estava chegando aqui na televisão, eu recebi um print, uma cópia já do meu ato de nomeação e do afastamento do doutor Pádua, que volta a ser diretor de planejamento da Fundação Municipal de Saúde. Muito que bem. É um cidadão, quero sempre repetir aqui, competente e que conhece tudo da saúde de Teresina. Estava inclusive na Câmara Municipal hoje, apresentando, Joel, o relatório quadrimestral, do último quadrimestre de 2025, 24, em relação à movimentação financeira da Fundação Municipal de Saúde. E lá nos dados, presidente, constatou-se lá o seguinte: o grau de investimento da gestão anterior no último quadrimestre foi quase zero. Como reverter essa situação no curto prazo, ou o setor só precisa de custeio e pouco investimento? Não, a prioridade é custeio, porque nós temos que fazer com que os hospitais continuem abertos. Então, o investimento, todo mundo conhece que há um subfinanciamento. Então, nós temos que arranjar outros recursos. Existe uma conversa com a bancada federal para ver se nós conseguimos investimento. O prefeito Silvio Mendes tem conversado com o Ministério da Saúde no sentido de que haja aporte de mais recursos do MAC para que a gente possa fazer esses investimentos. É um processo, nós ficaremos uns 6 meses a 1 ano para retomarmos tudo aquilo que a população precisa. 6 Mas meses? nós estamos trabalhando. A gente acredita, eu já disse aqui na televisão, na minha última entrevista, que em 6 meses a população vai sentir a diferença do que existia antes e o que vai existir hoje. E a gente vê pelas redes sociais que já há uma percepção da população no sentido de que o funcionamento dos organismos da Fundação estão melhorando. Está já num padrão ideal? Não. Está no padrão bom? Não. Está no padrão regular, que nós temos que cada vez mais melhorar este funcionamento. Tá. Pouco antes do senhor sair, houve aquele envio dos medicamentos, aquele envio de luvas, de outros utensílios para atender aos hospitais. Essa distribuição já aconteceu? A população já começa a perceber algum tipo de mudança nesse atendimento no dia a dia, presidente? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: nós já recebemos grande parte dos medicamentos e dos insumos. Ainda existem empresas que estão entregando, e é por isso que a gente correu com essa licitação regular. Não está faltando, e os itens que faltam, a gente está fazendo compras emergenciais para suprir. Nesse momento, todas as unidades têm os medicamentos necessários para o atendimento. Então, isso é um esforço que está sendo feito, principalmente pela diretoria administrativa financeira, o Dr. Jalisson Oide, que tem feito um esforço gigante para que não falte nada, junto com a doutora Gina e com a doutora Aranucha. Presidente, o senhor falava sobre essa medida, o estado de sítio que foi colocado em relação à saúde, que colocou o prazo de 90 dias para essas compras emergenciais e que a partir de 6 meses a população deve ter a percepção de melhora. Nesse íntere, depois dos 3 meses e antes dos 6 meses, como é que será conduzido? Terá uma outra medida de emergência para facilitar as licitações ou deve ser suprida por meio de verba pública? Não, nós esperamos que não haja necessidade de emergencial, tá? Porque nós temos que voltar a uma vida regular. Né? O que é que aconteceu anteriormente? Todas as compras eram feitas de maneira emergencial, não existia mais licitação dentro da Fundação. Então, o processo legal, regular, é a licitação. Então, é isso que a gente quer fazer. No dia 13 de março já estará sendo aberta essa licitação, que vai possibilitar que a gente trabalhe com mais tranquilidade e que a população se sinta mais segura, tendo esses medicamentos da Unidade Básica de Saúde, nos hospitais, nas UPAs e no HUT. Isso é um processo permanente. E a gente precisa planejar. Eu sempre falo nisso aqui, que algumas coisas que aconteceram não era falta de dinheiro, era falta de planejamento. Nesse instante, a diretoria de compras, à frente da doutora Eleonora, ela está levantando todos os contratos que estão em vigência, verificando os prazos, para que a gente já possa fazer os encaminhamentos para novas licitações de cada um desses contratos, para que não deixe para o final e depois não se tenha tempo de fazer uma nova licitação e tenha que fazer emergencial. Então, assim, é planejar,
de forma que o dinheiro público seja gasto da melhor forma possível. Secretário, algumas mensagens de telespectadores aqui. O Tomás manda mensagens para nós, obrigado pela audiência, perguntando a respeito de novas convocações. Ele pergunta especificamente sobre dentistas. Existe a previsão, não? Veja bem, nós fizemos a primeira chamada da atenção básica, chamamos a segunda chamada, que era da média e alta complexidade, e a perspectiva de que nós chamemos a terceira. O que é preciso? Nós precisamos encaminhar, e deve ser encaminhado até sexta-feira ou depois do Carnaval, um projeto de lei redefinindo o quadro efetivo da Fundação Municipal de Saúde. Nós temos muitos substitutos que fizeram processos seletivos, mas para que eu possa nomear um efetivo, é preciso que esse cargo esteja criado. Nós vamos substituir alguém que está numa situação precária por um que passou num concurso. Então, a expectativa é que nós chamemos bastante profissionais nessa terceira chamada. A gente está só fazendo de forma que o recurso humano tenha a capacidade de suportar esse atendimento. Como a chamada é muito grande, nós temos que estar bastante organizados. Nós acabamos, a primeira fase, vários profissionais pediram prorrogação por mais 30 dias. Né? Nós estamos encerrando os 30 dias da segunda chamada. Alguns vão pedir prorrogação, porque a gente só pode ir para a terceira depois que nós encerrarmos essas duas etapas. Porque deverão ser chamados mais profissionais para atenção básica, deverão ser chamados mais profissionais para média e alta complexidade. O concurso é a porta de entrada do serviço público. E na fundação, o que o prefeito, o que o presidente da fundação, o que os diretores querem é de que lá nós tenhamos apenas servidores concursados. Presidente Charles Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu queria agradecer essa oportunidade e dizer para a população que nós, na Fundação, vamos continuar da mesma forma, de forma organizada, de forma planejada, de maneira que a população sinta que ela é respeitada e que ela é abraçada. Eu gosto sempre de usar essa palavra, abraçada, pelos 12 mil servidores da Fundação Municipal de Saúde. E pronto para receber as mensagens? Mais de 500 por dia? Sim, eu recebo no meu telefone por dia mais de 1000 mensagens. E eu me sinto na obrigação, quando eu chego em casa à noite, de responder as que eu consigo responder. Algumas são repetidas, né? Mas é uma obrigação. Já que eu assumi um cargo público, eu tenho por dever de ofício atender ao usuário do SUS, porque quase todos eles são usuários do SUS. Tá? Então, assim, é da minha obrigação. Dentro de casa, eu vou fazer uma inconfidência aqui, a minha mulher fica chateada, né? Mas eu acho que é da minha obrigação. Então, assim, eu me coloquei à disposição para servir a cidade e é dessa forma que eu vou continuar trabalhando. Eu quero agradecer ao senhor, presidente Charles Silveira.